E aí, Deb, tudo bem com vocês? Vamos nesse vídeo trabalhar mais um princípio da orientação a objeto. Vamos trabalhar nesse vídeo um pouco mais sobre orientação a objeto. Com o aprendizado que você poderá adquirir por meio do conteúdo desse vídeo, o universo de possibilidades vai aumentar muito no desenvolvimento de exercícios mais complexos e mais próximos da realidade. Esse tema está relacionado à associação. Vamos verificar o texto que conceitua o que é associação. Então, de maneira bem clara, associação é um termo que pode ser utilizado em diferentes contextos para descrever a relação entre duas ou mais entidades. Então, verifica que, nesse caso, nós podemos fazer uma analogia de entidade para classe. Então, nós podemos associar classes. Nós veremos como fazer isso. Até esse momento, você estava desenvolvendo apenas soluções baseadas em uma única classe. Agora as coisas vão evoluir. Em geral, essa relação implica em uma conexão, interdependência ou influência mútua entre as entidades. Então, isso quer dizer que pode haver nessa associação uma conexão, pode haver uma dependência entre essas classes, uma dependendo da outra, outra dependendo de um, ou as duas dependendo entre si delas, e a influência mútua quer dizer que elas podem ter comportamentos relacionados a essa associação. Na vida real, a gente pode observar diversos exemplos de associação. Então, vamos fazer analogias. Pensa em você e sua família. Há uma associação. Existe uma ligação entre vocês. Existe uma conexão. Existe uma dependência. Existe uma influência. Um outro exemplo. A empresa e seus clientes. A universidade, os professores, os alunos. Uma planta e o ambiente que ela vive. Tudo isso pode ser verificado. A associação, como você pode notar pelo texto desse slide, ela não está relacionada simplesmente à programação, à orientação a objetos. As associações são categorizadas em tipos. Então, o mais comum de se ver em associação é caracterizá-la como composição ou agregação. Então, a composição é um tipo de associação que ocorre quando um objeto é composto por outros objetos. Ou seja, eles estão relacionados e só existem enquanto o objeto principal existir. Nós já vamos ver exemplos reais sobre isso daí. Mas lembra, composição, um objeto depende da vida do outro. Já a agregação também existe quando há a relação entre um objeto pertencer ao outro. Porém, eles têm tempo de vida independente um do outro. Quando um objeto deixa de existir, não quer dizer especificamente que o outro também precisa deixar de existir. Imagina aqui essa situação, onde nós temos um carro e esse carro precisa ser abastecido com um determinado combustível. Veja essas palavras em vermelho, porque elas significam algo no contexto que nós estamos trabalhando. Então, isso quer dizer que nós já vamos mapear esses nomes para classes, e essas classes estarão associadas. Então, o que ocorre no processo de abastecimento? Você leva o carro ao posto, o frentista atende você e começa o abastecimento. Então, nesse processo, a gente pode dizer que existe uma associação entre o carro e o posto de combustível, já que um depende do outro. O carro depende do posto para adquirir o combustível e o posto depende do carro para vender o combustível. Então, essa associação ela pode ser vista de diferentes maneiras. Então, se considerarmos, pensa bem assim, que se o posto de gasolina tem lá um reservatório, um tanque, e ele é exclusivo só para o seu carro, isso quer dizer que nós estamos falando de uma composição. Ou seja, o tanque de combustível só vai existir enquanto o meu carro existir. Meu carro deixou de existir, aquele tanque deixou de ser útil, porque ele só servia o meu carro. Agora, se o posto atende diversos veículos
com aquele tanque, quer dizer que a vida do tanque independe da vida do meu carro, porque porque ele pode abastecer diversos outros carros. Aí a gente fala de agregação. Além da composição e da agregação, a gente tem uma associação que é chamada de associação de dependência, porque nesse exemplo a gente pode verificar que existe uma dependência entre o carro e o posto de gasolina. Isso porque o carro ele vai precisar do posto para abastecer. Vai existir um método que vai estar ligando de maneira dependente o posto e o carro. Já em uma situação onde o carro ele é automático e controla de maneira independente o nível de combustível, ele vai ter uma associação mais forte, porque ele vai controlar quando vai abastecer. São situações que precisam de muita abstração. Então, se você estiver um pouco confuso, um pouco confusa em relação a todos esses termos, não se preocupe. Leia esses slides, trabalhe minhas explicações e aos poucos isso se tornará claro para você. E nós vamos ver tudo isso na implementação, na prática, onde essa absorção de conhecimento será melhor. Um outro tipo de associação que existe, mas nós não vamos ver no momento, que ela é um pouco mais complexa e requer uma aula exclusiva só para ela, é a associação de herança, onde nós temos níveis de associação entre as classes. Aqui vamos pensar um exemplo. Eu tenho o combustível, porém, eu posso ter na gasolina uma gasolina aditivada, uma gasolina super. Então, todos esses combustíveis são gasolina, mas eles têm diferença, mas todos são gasolina. Mas essas diferenças tornam essas classes mais especializadas, enquanto a gasolina seria algo mais genérico. Nós vamos trabalhar isso com calma. Fica tranquilo, fica tranquilo. Bom, aqui nós temos um diagrama de classe da UML. Nós vamos aos poucos fazer uso deles, mas é algo que você também pode dar uma fuçadinha aí na rede e encontrar como utilizar. Nós temos aqui uma classe banco associada com conta corrente e associada com poupança. Temos em banco dois diamantes, vamos dizer assim, né? Dois losangos. Esses elementos significam que essa associação, essa linha que passa de uma classe para outra, é a associação. Mas esse diamante preenchido quer dizer que é uma associação de composição. Então, para a gente interpretar isso aqui, a gente vai dizer o seguinte: ó, uma conta corrente ou uma poupança só vai existir enquanto o banco existir. Se o banco deixa de existir, os objetos gerados por essa classe não tem mais sentido existirem, porque o banco, que é a parte todo da associação, deixou de existir. Enquanto conta e poupança é a parte dependente da associação. Aqui no texto, trago um outro exemplo, onde o carro pode ter uma composição com uma classe motor, indicando que carro possui um motor específico, ou seja, o motor que está no carro é só dele. Se o carro deixa de existir, aquele motor não serve para mais ninguém. Em relação à associação de agregação, o diamante ele é vazado, né? Ele não tem aquele preenchimento escuro. Aqui nesse exemplo do diagrama de classe, nós temos a classe de cliente e a classe de endereço. E como é uma associação do tipo agregação, o objeto cliente e o objeto endereço não são dependentes. Isso quer dizer que, se eu deixo de ter um objeto cliente, o objeto endereço associado a ele pode servir a outro objeto cliente. Ele não tem que deixar de existir porque o cliente deixou de existir. Então, isso é um tipo de associação por agregação. Um outro exemplo tratado aqui no texto é de um time de futebol, que é composto por objetos da classe de jogador. Se o time de futebol deixa de existir, o jogador pode jogar em outro time. A associação que ele tem com o cliente, com o time de futebol, independe da vida do time, do objeto desse time. Já a associação de dependência, ela ocorre quando um objeto depende de outro para realizar alguma operação. Bom,
Às vezes esse objeto não está listado nas propriedades. As propriedades normalmente caracterizam as associações de composição e agregação. E a associação de dependência, ela pode existir propriedades nas classes que aplicam essa associação, mas a dependência quer dizer que algum serviço da classe vai precisar de receber um objeto de outra classe. Aí é só dependência. Então, um exemplo que pode existir é que a classe pedido pode depender de uma classe estoque para verificar se os itens pedidos estão disponíveis. Então, eu vou ter lá o meu carrinho, por exemplo, e ele depende de produto. Porque ele vai, na hora de registrar uma venda, ele vai verificar se o produto selecionado pelo usuário existe na base de dados em quantidade suficiente para a venda. Então, essa é a característica de dependência. Já a associação de herança, ela sempre é desenhada em forma de hierarquia. Verifique que nós temos aqui uma classe no nível mais alto, a gente chama às vezes de superclasse, classe ancestral, classe pai, e aqui esse triângulo apontando para cima significa que as classes abaixo são do tipo da classe acima. Então, um gerente é um tipo de funcionário. Um gerente de projeto é um tipo de gerente que é um tipo de funcionário. Então, é verdadeiro dizer que gerente de projeto é um funcionário. Nessa hierarquia, eu digo que todas as propriedades que funcionário tem, gerente vai ter, e gerente tendo todas as propriedades de funcionário, mais as dele, um gerente de projeto tem as que são exclusivas dele, as que são do gerente e as que são do funcionário. Mas nós não vamos trabalhar herança nesse momento. Nós vamos trabalhar isso com calma e vai ficar mais fácil de abstrair. Eu preparei aqui para você um enunciado onde nós vamos trabalhar essas associações. Eu vou fazer uma leitura dele, você faz a leitura aí acompanhando comigo. Então, crie um programa que modele uma biblioteca. Note as palavras em vermelho. A biblioteca possui um nome e uma coleção de livros e uma lista de leitores. Já podemos identificar aí duas associações todo parte, ou composição ou agregação. Vamos verificar depois. Cada livro possui um título, um autor, um número de páginas e pertence a uma biblioteca. Cada autor possui apenas um nome. Além disso, um livro possui um autor. E aqui uma alusão. Pode ter livros que tenham mais do que um autor. Okay? Nesse problema é só um. E o texto diz que o autor pode existir independente de um livro. Já está dando uma característica aqui de agregação. Cada leitor possui um nome, um número de identificação e uma lista de livros emprestados. Olha a associação aí entre leitor e livros. Então aqui o enunciado já dá a dica. Utilize a associação por composição para representar a coleção entre biblioteca e livro, associação por agregação para representar a relação entre livro e autor e associação por composição para representar a relação entre biblioteca e leitor. Por fim, utilize dependência para representar a relação entre as classes biblioteca e livro, indicando que a existência da biblioteca depende da existência dos livros. Então, esse é um probleminha básico, em que eu vou mostrar para vocês agora o código. Veja aqui a classe biblioteca. Ela tem um nome e tem uma coleção de livros. E tem uma coleção de leitores, vamos dizer assim também, né? List é uma coleção. Eu tenho no construtor a atribuição do nome, que veio junto por ele, e tenho a inicialização de uma array-list para livro e para leitor. Depois eu possuo dois métodos. Um que é adicionar livro, isso é uma associação de dependência. Bom, embora eu tenha aqui uma associação do tipo composição. E eu recebendo o livro, eu adiciono ele à coleção de livros. O mesmo processo é feito para leitor. Vamos agora verificar livro. Livro tem um autor e livro tem uma biblioteca. No construtor, eu já estou dizendo, por obrigação, que o livro vai estar associado a um autor. Veja que em biblioteca, nós não mandamos nenhum livro nem leitor. Aqui já para o livro, um livro não pode existir sem um autor.
E eu tenho a associação de dependência, onde eu atribuo a biblioteca ao livro, por um método. Então, eu estou dizendo que um livro pode existir sem biblioteca. Tudo isso a gente pode fazer leitura pelo construtor. O autor é simples, tem só o nome dele. O leitor, ele precisa de um livro emprestado. E nesse momento, aqui nesse exemplo que eu estou fazendo, eu estou dizendo que o leitor vai estar lendo um único livro por vez. Você precisa agora abstrair a situação, digamos, de um empréstimo, onde no empréstimo vai o leitor e vai o livro. Aí o leitor pode ter vários livros emprestados a ele ao mesmo tempo, e eu posso ter um histórico dos livros que o leitor leu. Vale a pena pensar nisso. Então, aqui, uma explicação. As classes autor, livro, leitor e biblioteca estão definidas no código anterior. Cada livro pertence a uma biblioteca e possui um autor. Cada leitor possui uma lista de livros emprestados. Veja que aqui eu estou falando do exemplo que eu falei para você implementar. No código, o leitor tem só um livro, mas a gente precisa mudar o código para que isso seja cumprido. A classe biblioteca possui uma lista de livros e uma lista de leitores. A associação por composição entre a biblioteca e o livro é representada pelo fato de a lista de livros ser criada no construtor da biblioteca. Então, verifica que a maneira que a gente implementa define o tipo da associação entre as classes. Já a associação por agregação entre livro e autor é representada pelo fato de um livro possuir um autor como propriedade. Volta no código e dá uma olhada nisso. No código não há exemplos explícitos de dependência entre as classes. Porém, essas dependências estão fracamente visíveis nos métodos que eu apontei na leitura do código para você, que está aqui. A biblioteca depende indiretamente da classe livro para realizar operações de adicionar e remover livros da biblioteca. Além disso, na classe leitor, nós temos o registro do livro sendo emprestado, que também pode ser uma associação de dependência. E agora aqui, diversão para você. 10 enunciados para que você possa aplicar esse conhecimento relacionado à associação. Você vai ver que a partir da conclusão dessas atividades, você vai estar bem mais craque e com mais condições de desenvolver problemas cada vez mais complexos. Bora lá trabalhar?